Boas-vindas ao Central de Dúvidas na Aquarela. Eu sou o Befrema e por aqui eu respondo dúvidas sobre aquarela para ajudar você que já pinta a construir a partir de agora sua pintura em aquarela autoral. Ou seja, deixar de copiar e começar a pintar aquarelas como uma artista de verdade, tendo as próprias ideias e conseguindo passar pro papel. Hoje eu vou responder uma dúvida do meu aluno, Leandro. Ele está numa saga de construir retratos autorais em aquarela e aí ele me pediu uma ajuda. Ele mandou alguns trabalhos para mim e disse: Befrema, eu acho que esse trabalho está sem integração com as manchas, eu estou nessa batalha de refinar os meus trabalhos, então não estou pintando nenhum trabalho específico, mas estou tentando entender as bases de um bom retrato. Eu trouxe essa dúvida do Leandro aqui e eu vou destrinchar essa resposta em várias fases para que eu possa ajudar o Leandro e também possa te ajudar. Então, a partir de agora, eu vou pôr o trabalho do Leandro aqui na tela e vou te mostrar algumas imagens para a gente conversar sobre essa dúvida. Estamos aqui com o trabalho do Leandro, essa baiana aqui, uma figura bem interessante, e vamos relembrar as dúvidas do Leandro. O primeiro ponto é que ele achou que as manchas não estão muito integradas. Não tem um grande problema com as manchas do Leandro aqui. As transparências estão muito bonitas aqui. Eu consigo ver em determinados momentos uma fusão dessas manchas. Então esse não é o maior obstáculo nessa pintura, como eu vou explicar para você a partir de agora. Sempre que a gente começa a analisar um trabalho nosso, a gente tem que buscar as variáveis que podem influenciar nesse trabalho. No caso do Leandro, o que eu pedi para ele foi uma lista dos materiais que ele estava utilizando e ele me mandou. Para esse trabalho, ele está usando o papel Canson e essa aquarela da Cis. Os dois pontos aqui é que o papel Canson ele é um papel de celulose. Então, a tinta nesse papel ela não tende a penetrar na fibra. Vou fazer um desenho aqui para você entender. Nesse papel de celulose, aqui está o nosso papel, e todo papel ele tem uma pequena espessura aqui. No papel de celulose, a tinta não penetra nessa fibra do papel. Ela vai se depositando aqui em cima. Então, a cada nova camada, o pigmento ele vai empilhando aqui em cima desse papel e com o tempo, se você não trabalha com delicadeza e com paciência para trazer camadas bem fininhas e bem diluídas, a pintura começa a engrossar. Então, voltando aqui no trabalho do Leandro, a gente começa a ver alguns pontos em que a aquarela parece estar mais grossa, a pintura mais grossa. Um papel 100% algodão, ele é mais permeável, ou seja, a tinta consegue entrar na fibra do papel. Então essa pintura, ela fica tanto mais luminosa, como eu consigo trabalhar melhor essas fusões, porque o papel 100% algodão vai segurar mais a umidade, ou seja, o pigmento ele vai ficar navegando aqui por mais tempo, então eu consigo voltar com uma outra cor enquanto esse pigmento ainda não grudou no papel. Então eu vou conseguir integrar essas manchas de uma maneira mais fluida. Um papel celulose, que é o papel Monval, ele tende a secar muito rápido. Então a tendência é que você trabalhe mais a sobreposição de camadas do que a fusão de camadas. Mas Befrema, não dá para eu fazer fusão no papel de celulose? Sim, isso vai exigir muito mais paciência e delicadeza no momento da execução da sua pintura em aquarela. Então, o primeiro ponto é, o principal material que influencia na sua pintura em aquarela é o papel. Não existe o melhor papel e o pior papel. O que você precisa entender é que cada papel vai ter a sua característica e você precisa, como artista, compreender essa característica e tirar o melhor desse papel, entendendo que o jeito que você vai aplicar a técnica durante a pintura vai ter que se adaptar às características daquele papel. Então, primeira resposta aqui, não fique trocando de papel toda hora na aquarela,
porque senão, cada vez que você troca de papel, você vai se estressar e você não consegue criar lastro para focar em outros pontos da aquarela que eu vou te mostrar aqui, que são mais importantes do que a técnica. Vamos voltar aqui no trabalho do Leandro para trazer outros elementos importantes no momento que você for criar o seu retrato autoral em aquarela. Em relação às cores, aqui a gente começa a ter alguns problemas em relação às harmonias. O Leandro fez manchas muito interessantes aqui, porém, eu tenho um conjunto de cores muito puras aqui, que não necessariamente tem uma harmonia entre si. Então aqui eu tenho o vermelho, que é uma cor primária, eu tenho um tom de amarelo, que é uma cor primária, um tom de azul, que também é uma cor primária. Essa junção de cores primárias, que são aquelas cores puras, que não são feitas a partir de outras cores, essas cores são o vermelho, o amarelo e o azul, ela é um pouquinho agressiva ao olhar. Como elas não têm um elo entre si, o nosso olho fica um pouquinho estressado de olhar essas cores em conjuntos. Você vai perceber que os brinquedos infantis, para as crianças ali até 3 anos, eles têm exatamente essas cores, amarelo, azul e vermelho, porque isso é um contraste muito alto e acaba chamando a atenção da criança. Então, nesse momento, como a gente quer estimular a visão dessa criança, os brinquedos são feitos com essas cores. Porém, como artistas, quando chega na sua hora de pintar uma aquarela autoral, a gente tem que notar esses detalhes. Então, essa junção de cores aqui, ela não vai ter uma harmonia tão bacana, porque as cores elas ficam conflitando entre si. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando pensar nas cores para pintar sua obra autoral em aquarela é decidir uma harmonia. Harmonia de cores análogas, cores opostas. Eu posso trabalhar também quentes e frios, mas eu preciso entender que essas cores na aquarela elas não podem ser aleatórias. Por 2 motivos. Ou sua aquarela vai ficar com uma harmonia muito estressante, como é essa que a gente está vendo aqui, ou ela pode ficar marronzada. Como a aquarela é transparente, se você misturar cores aleatórias, a sua aquarela vai tender a um marrom. Então, por isso, com os meus alunos, eu trabalho só com as cores primárias e as misturas, para que aos poucos você domine totalmente as harmonias e as misturas de cores, para que a gente não chegue nessas misturas aleatórias. Então, recado para o Leandro aqui, tomar cuidado com a escolha das cores, porque isso pode trazer muita harmonia para a sua pintura ou também uma desarmonia para a sua pintura. Tente trabalhar com tons reduzidos e nunca só com as cores puras sobre o papel, sempre misturando essas cores para a gente criar esses elos mais agradáveis. Agora vamos a um ponto crucial aqui nessa pintura. As manchas estão bonitas, as cores a gente já conversou um pouquinho, mas o que vai trazer a unidade nessa pintura, onde as manchas e o todo está integrado, é o claro escuro. E aqui, Leandro, talvez esteja o maior déficit dessa pintura, porque ela está interessante, mas ela não tem uma coerência de claro e de escuro. Eu vou pegar as referências que o Leandro me mandou aqui e vou deixar essa imagem aqui do lado. Então, quando eu olho essa referência aqui, eu vejo uma dinâmica de claro e escuro, de luz e sombra, muito evidente. Então, eu vou pegar uma caneta aqui, verde mesmo. Eu vejo que eu tenho uma parte iluminada aqui, então nessa zigomático, na maçã do rosto, na pontinha do nariz, aqui no queixo, e uma parte bem escura aqui de sombra. E dentro dessa sombra, eu vou ter áreas mais escuras e áreas aqui menos escuras. Quando eu pego o trabalho do Leandro, e aqui eu vou deixar ele preto e branco, eu vejo que eu não tenho essa coerência de claro e escuro. Então, por exemplo, essa parte aqui do turbante, ela está clara e aqui está escura. Porém, se aqui está claro, essa testa ela também tem que estar clara, porque a luz não faz curva. Então, se a luz está iluminando aqui,
ela também vai iluminar essa testa. A gente consegue ver isso aqui na referência que está mais claro do que essa lateral. Então, a gente tem uma lógica de luz e sombra. Aqui o turbante está claro, mas a testa ela já está muito mais escura do que essa outra parte. Então, o volume do meu rosto ele perde coerência. Ficam pinceladas interessantes, mas pinceladas aleatórias. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou tender a me desesperar um pouquinho na execução e começar a trazer grandes contrastes para eu enxergar a figura. Então aqui, o desenho do olho, o desenho do nariz, a boca desenhada. Mas se a luz vem de cima aqui, esse nariz não pode ser claro aqui embaixo. Então vamos lá para a nossa referência. Deixa eu girar um pouquinho a referência aqui. Então vamos lá. Deixar aqui um pouquinho na mesma posição. Então se a luz está vindo aqui de cima, ela está iluminando a testa e essa parte do nariz ela vai ser mais iluminada do que essa faceta de baixo. Então aqui no caso do Leandro, essa parte de baixo do nariz ela tem que ser mais escura. A mesma coisa com esse lábio que está virando para baixo. Ele seria mais escuro. Então tudo que está contra a luz vai ser mais escuro. O pescoço, essa parte do pescoço, mais escura também. Atrás da orelha, mais escuro também. O brinco vai ter uma sombra aqui projetada, porque se a luz está lá de cima, eu vou ter uma sombra atrás do brinco. Então preciso pensar nessa coerência e na coerência do claro também. Então, se o turbante está claro, a testa vai estar clara, o nariz, essa parte vai estar mais clara, esse lado de baixo vai receber um brilho, um pouquinho do queixo que está recebendo luz, e eu vou ter toda essa maçã do rosto que também está recebendo a luz. Então, se você pôr a mão no seu rosto, você vai perceber que ele tem volumes. E esses volumes a gente só consegue trazer com o claro e escuro. Então, pintar aquarela não é só distribuir pinceladas interessantes. Eu preciso de estrutura. Então, para você, nos seus próximos trabalhos, pensar que o que sustenta uma pintura é o claro e o escuro. As cores eu posso até deslizar um pouquinho na execução, mas eu preciso entender que a estrutura de claro e escuro é o que vai segurar o meu trabalho autoral em aquarela. Porque senão a gente fica com aquarelas chapadas, aquarelas que parecem infantis, aquarelas que não têm potência, porque o nosso olho enxerga por meio do contraste de claros e escuros. Então é isso que você tem que buscar na execução de qualquer obra em aquarela. Eu trouxe um exemplo aqui bem bacana. Então eu trouxe a imagem dessa modelo e ela está em preto e branco. Eu posso jogar aqui em cima várias texturas. Então seria o meu estilo de pincelada. Então minhas pinceladas são meio psicodélicas. Se o claro escuro está bem feito, eu consigo enxergar esse rosto dessa modelo ainda. Vou trocar de textura aqui. Então trouxe outra textura aqui, mais de um tronco de árvore. E se o claro escuro ele está coerente, eu consigo continuar vendo o rosto dessa modelo. Então, independente da textura, de como são as pinceladas, das cores, o claro escuro é o que sustenta essa minha visão. Vou trocar aqui outra textura. Esse aqui eu peguei um aramado de cadeira, mas eu consigo ainda ver o rosto dessa modelo. Em relação à primeira pergunta do Leandro, que as manchas não estão integradas, eu trouxe aqui um artista que eu adoro, que é o Dan Mitchell, que é um aquarelista americano. Eu vou trazer o trabalho dele aqui para a gente entender que a questão da mancha não estar integrada não é o principal problema que a gente tem na pintura em aquarela. Então trouxe aqui um trabalho do Dan Mitchell, trabalho para mim lindíssimo, e eu trouxe ele aqui para a gente ver
Como as manchas, elas não precisam estar fundidas. O Dan trabalha aqui com muita sobreposição de camadas. Então eu consigo ver aqui uma pincelada por cima da outra, uma pincelada geométrica. Porém, eu consigo ver aqui que isso é um senhor sentado com um objeto na mão. Então aqui na mão do senhor, veja como isso aqui são manchas sobrepostas. Elas não estão fundidas, né? Estão uma em cima das outras, mas eu consigo enxergar uma mão porque eu tenho contraste de claro e escuro. E eu tenho um contraste de claro e escuro aqui muito evidente. Então, ó, parte iluminada, parte iluminada, parte de sombra, parte de sombra. Então, isso é mais importante. Independente das cores, o claro e escuro da obra ele está muito bem construído. E é por isso que essa obra está concisa e está uma obra forte, que eu olhe e enxergue uma boa composição. Anota aí, sem claro e escuro, não adianta pintar solto, molhado no molhado, seco no seco. A sua aquarela vai ficar mais fraca, vai ficar menos potente. Para finalizar, eu trouxe outro trabalho aqui do Dan Mitchell e aqui também a gente tem essa estrutura de claro e escuro muito bem definida. As manchas, elas não estão integradas, mas eu tenho uma harmonia de cor, onde eu não tenho aquelas misturas mais agressivas com azul, amarelo e vermelho juntas. Eu tenho uma orelha mais vermelha, então as partes do rosto que são mais fininhas, que a gente tem cartilagem, elas podem ter um pouquinho mais de sangue, então você vai dar essa pincelada vermelha. Eu tenho alguns tons frios aqui, um arroxeado aqui no lábio, e aqui ele foi mesclando tons mais quentes com esses tons lilazes e frios. A cor da pele da modelo é negra, então eu vou ter essa tendência ao alaranjado, mas em cima desse alaranjado eu posso ter tons frios e tons quentes para trazer essa dinâmica. Aqui também ele traz uma pele muito mais quente, alaranjada, em contraste com uma roupa que tem tons de azul. Azul e laranja são cores opostas, então eu consigo trazer esse equilíbrio dentro da minha composição. Aqui também eu tenho um elemento muito escuro, que é essa cabeça, uma roupa mais clara e um elemento mais escuro aqui. Então eu costumo dizer para os meus alunos que é o tabuleiro de dama na aquarela. Eu tenho um elemento escuro, um elemento claro, um elemento escuro, um elemento claro, e assim eu vou construindo uma boa composição. Aqui também eu tenho um respiro muito bonito em volta da obra. A gente tem uma composição aqui piramidal, então essa figura ela cabe dentro de uma pirâmide aqui. Então são vários elementos em conjunto que constroem uma bela obra autoral em aquarela. Cuidado para não focar só em efeito das manchas e esquecer que o que faz uma bela obra é toda a sua estrutura. E neste caso do Leandro, o principal é começar a pensar na estrutura de luz e sombra, de claro e escuro. Quando você dominar essa dinâmica dos volumes, qualquer mancha que você colocar em cima vai ficar chuchu beleza para você construir uma bela obra autoral em aquarela. Essa foi nossa central de dúvidas de hoje. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os meus projetos de ensino em aquarela, abaixo desse vídeo tem um link para você conhecer todos esses projetos. Um beijo para você, te vejo no próximo vídeo aqui nesse canal.